And we are live! We are live! Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Que delícia estar aqui, que delícia estar aqui! Hoje eu oficialmente abro uma temporada, uma nova temporada de lives. Liliane, Eduardo, sejam bem-vindos. Sandra, que coisa boa, que coisa boa! Já vão convidando aí outras pessoas que vocês sabem que têm interesse em se desenvolver no inglês, porque hoje o que eu vou trazer é o melhor que eu poderia trazer, que é a chave para você melhorar o teu inglês, é desenvolver o listening. Foi assim que a gente aprendeu o português, foi assim que, nice to meet you, foi assim que a gente aprendeu o português, foi ouvindo. E aí depois a gente foi começando a entender o que a gente estava ouvindo para depois começar a falar errado para depois ir acompanhando. Então, deixa eu só fixar aqui o tema da live, porque eu acabei não fixando, vocês entraram rápido hoje, o que é uma delícia. Normalmente demora mais um pouquinho, né, para as pessoas entrarem, hoje vocês entraram rapidinho. E aí eu tô feliz por cada um de vocês estar aqui. Onde é que a gente está inserido? Onde é que a gente está inserido? Eu estou retomando uma sequência de lives, porque hoje eu estou abrindo o que eu estou chamando de arrumando as malas para a próxima jornada, a jornada que eu chamo de jornada para a liberdade de você conseguir se expressar em inglês. Muitas pessoas tentam várias coisas e não conseguem, esbarram em bloqueios, e eu desenhei uma jornada que é para justamente te ajudar, tá? Então, hoje é a primeira live de esquenta, porque lá no dia 19 de março, eu começo uma nova jornada, onde eu vou guiar, não é um grupo muito grande, eu não trabalho com grupos muito grandes, eu vou criar um grupo rumo à fluência, tá? Só que para começar lá no dia 19, eu vou abrir as inscrições lá no dia 16. E para preparar, eu preciso fazer uma preparação com esses alunos para eles começarem. Eu vou fazer esta preparação de forma gratuita. Então, no dia, deixa eu ver aqui que dia é, que eu não tenho aqui de cabeça ainda, dos dias 9 a 16, dos dias 9 a 16, sempre às 6h50 da manhã, eu vou fazer lives. São 8 dias, onde em cada um desses 8 dias eu vou falar dos 8 bloqueios que eu mapeei que você precisa se libertar, tá? Estou em liberdade geográfica graças a essa grande mentora querida Magali, coisa boa, coisa boa. E é isso que a gente nota, a liberdade às vezes que a gente conquista para falar inglês, ela é uma liberdade, ela é fruto de se libertar de um bloqueio, né, para falar inglês, que às vezes estava te bloqueando para outras coisas também. Então, uma reconexão com você, a liberdade de ser você e de falar inglês e de se expressar do jeito que você quiser. Então, no dia 16, que é o final dessa jornada aí de 8 dias, é onde eu abro as inscrições para o programa em grupo que vai começar lá no dia 19, que eu estou chamando de Journey to Freedom, Jornada para a Liberdade. E aí esta preparação que eu estou chamando de arrumando as malas, né? Essa preparação que já começa hoje com essas lives de esquenta, mas a gente vai entrar nos bloqueios mesmo lá no dia 9, tá? E já vou estar colocando divulgações ali. E até lá, o que eu estou fazendo? Lives de esquenta. Então eu estou fazendo 4 lives de esquenta. Hoje a gente vai falar de listening. Na sexta-feira vai ser ao meio-dia, a gente vai falar de como a gente pode confiar na nossa memória, sabe? Quais são os segredos aí, quais são as chaves para a gente ativar essa super memória. No domingo vai ser às 16 horas, eu vou dar dicas de leitura, tá? Então assim, como é que eu potencializo o que eu leio? Como é que eu acelero, eu agilizo esse processo, eu torno que esse processo seja mais prazeroso, seja mais rápido, mesmo quando tem palavras ali que eu não sei. Então são essas dicas aí que eu vou dar. E na segunda-feira, no dia 7, vai ser às 7 horas da manhã, e aí são os segredos da pronúncia. Quais são os segredos para que a tua pronúncia seja ótima?
tá faltando aí o principal, que é o falar, né? Então, nessas lives de esquenta, eu fui pegando os itens mais comuns. Não peguei gramática, porque gramática é a parte mais chata, né? E gramática a gente vai aprendendo no decorrer das vivências, né? Então, não peguei gramática. Peguei só as coisas que eu acho que são chave e que vão te ajudar. O que eu não peguei aqui? A fala. Então, existe um processo aí com relação à fala. Dicas também para como é que a gente consegue se expressar melhor na hora que vai falar. Então, essa eu não trouxe live nenhuma. Então, o que eu vou falar? Ah, Lili e Magali se encontrando por aqui. Que coisa boa, que coisa boa. O que eu vou fazer? Se a gente conseguir, a cada live que a gente fizer, desde agora até lá o final, se a gente for conseguindo aumentar esse grupo, sabe? Então a gente vai acompanhando ali para ver o máximo que a gente chega, tá? Se a gente conseguir aumentando esse grupo, aí sim eu vou fazer uma live gratuita aqui, ao vivo, para dar dicas para como você soltar aí a tua fala também, tá? Então eu preciso da tua ajuda para me ajudar a divulgar. Márcia, deve ser Márcia. Eu preciso então da tua ajuda para me ajudar a divulgar. Então, sem muito mais delongas, né? Como é que eu organizei isso daqui? E aí já fica aí a dica para vocês. Eu tenho um canal no Telegram, onde eu vou falo de oportunidades, English Opportunities, oportunidades onde eu vou compartilhando com você oportunidades para você se desenvolver no inglês. Então, tá na minha bio. Quando terminar aqui a live, vai lá no link da bio, se inscreve no canal, no English Opportunities. Por quê? Porque eu montei um mapa mental. Então, tudo que eu vou falar aqui tá nesse mapa mental. E esse mapa mental eu vou divulgar lá, tá? Depois, quando a gente começar mesmo o evento dos 8 bloqueios, né? Quando a gente começar mesmo lá o evento, aí a gente vai ter um grupo de WhatsApp, eu vou divulgar o conteúdo lá. Mas, por enquanto, eu estou divulgando esses mapas mentais lá no English Opportunities, tá lá no link, tá lá na minha bio, o meu canal do Telegram. Então, aqui eu vou dando muita dica e lá no canal do Telegram eu vou complementando, certo? Sem mais delongas, então, Melody, que coisa boa que você tá aí também. Então, vamos lá, 3 tipos de segredos, né? A maioria dos professores ficam no nível dos segredos técnicos, das dicas técnicas, das habilidades técnicas. Gramática, habilidade técnica. Cada uma dessas habilidades todas que a gente vai desenvolvendo aqui, Rita também, que bom que você está aí, cada uma dessas habilidades que a gente vai desenvolvendo, a fala, o listening, tem muita coisa técnica, mas eu não fico só no técnico, e esse é o meu grande diferencial. Por quê? Porque eu fui beber da fonte para trazer para você como é que são esses modelos mentais aí que você tem na hora que você tem sucesso, e quais são esses modelos mentais na hora que você não tem sucesso. I miss you too, Melody. I've been thinking a lot about you, Melody. I'll send you a message. Sinto muita saudade de ti, eu tenho pensado muito em ti, Melody. Só para as pessoas não se sentirem isoladas, né? Gê, eu vou fazer contato contigo. Eu sei que você está aí nos teus preparativos também para evento, mas assim que passar eu vou fazer contato contigo para um assunto muito legal. Não vou dar spoilers aqui não. Então vamos lá. Das 15 dicas que eu vou dar aqui, dos 15 segredos para você virar essa chave aí com relação ao listening, eu desenvolvi em segredos técnicos, segredos de estratégia e segredos emocionais. Técnicos, estratégia e segredos emocionais. Eu estava falando que eu fui beber da fonte na programação neurolinguística, fiz formação com os co-criadores da programação neurolinguística, o Robert Dilts, que é um dos maiores autores em PNL. PNL, programação neurolinguística, o que é? É justamente esses programinhas que rodam na nossa mente e que fazem com que a gente tenha sucesso ou que fazem com que a gente se atrapalhe. E muito do que acontece na hora que você vai falar inglês são bloqueios que estão lá nesses programinhas inconscientes.
Modelo mental, quando não tenho sucesso, é me sentir péssima. É exatamente isso, Ju. E qual é o ponto aí? A chave aí é a seguinte, é você perceber o que está acontecendo aí, sabe? Me sinto uma farsa quando não tenho sucesso ou algo dá errado. O medo de errar e a vergonha é um dos bloqueios que a gente vai falar lá no evento dos 8 dias, tá? Então já me manda, assim que terminar essa live, já me manda um direct e diz assim, eu quero participar do evento dos 8 bloqueios. Por quê? Porque aí assim que tiver as inscrições, eu já mando para vocês em primeira mão o link de inscrição, tá? E o ponto aí é justamente isso, a gente aprendeu a se sentir desse jeito, a gente aprendeu a dar um significado entre o que acontece aqui e como eu me sinto, existe o significado que eu tô dando, e esse significado é fruto de uma programação. Agora, assim como eu aprendi a me programar para me sentir uma farsa, né, quando algo dá errado, eu posso aprender a me programar para dar outros significados e me sentir, puxa, tudo é uma questão de aprendizagem. Se eu não estou conseguindo fazer ainda, é porque eu ainda não aprendi a forma correta. Mas se a minha mente está mais focada em fazer eu me sentir mal, por quê? Porque lá do passado tem uma memória onde eu aprendi a me sentir mal e eu me sinto mal de novo, eu vou repetindo para quê? Para eu poder olhar para trás e dizer assim, chega, eu vou acolher essa minha versão mais nova que se sentiu desse jeito, para que ela agora, ela me ajude com a criatividade que ela tem. Vocês já devem ter escutado falar, né, que muita gente dizendo, né, porque eu deveria ter aprendido inglês quando eu era criança, porque a criança aprende mais rápido. Vocês ouviram ou não ouviram falar disso? Isso é um dos mitos que eu vou trabalhar lá no evento dos 8 dias. Isso já é um mito que eu vou trabalhar lá, né? Então, o que acontece? Antes de eu me sentir mal, de eu me sentir uma farsa, de eu me sentir mal por ter errado, eu estava livre, eu estava leve. Então eu preciso virar essa chave para eu ativar de novo essa criança curiosa. Isso é que a gente precisa fazer. E isso é que eu me especializei diretamente com o Robert Dilts, com a Judith Delosier, fiz cursos também com o Stephen Gilligan, fiz cursos aqui no Brasil também, Richard Moss. Já fiz muitas formações em hipnose, em programação neurolinguística, me certifiquei em terapeuta de saberes femininos, onde eu fui trazer também, né, essas questões com o feminino. O que me atrapalha também? O que eu aprendi da minha ancestralidade que eu estou trazendo comigo sem nem saber? Então eu fui me especializando justamente. Precisa se reprogramar. E é isso mesmo, Ju. E às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Que bom que você está aqui. Está no lugar certo. Está no lugar certo. Então, a maioria destes bloqueios são inconscientes. E quando a gente fala, agora entrando mais especificamente no conteúdo que a gente vai ver hoje, né, do listening, quando a gente fala especificamente do listening, o que acontece? O listening é uma habilidade que eu tenho, num nível bom ou não. E aí tem uma coisa que é importante dizer, né? Que é o seguinte, entre a qualidade de uma habilidade que eu demonstro, por exemplo, o quanto que eu consigo entender de um vídeo que eu assista, de uma música que eu ouça, né? Então, esse é o resultado que eu tenho, é a habilidade que eu demonstrei naquele momento. Entre o meu resultado e o nível da minha habilidade, existe uma discrepância. Se eu não estiver num estado emocional propício, eu estiver distraída com outras coisas, eu não vou demonstrar tudo que eu tenho habilidade de ouvir, certo? Por quê? Porque minha mente vai estar distraída, processando outras coisas, muitas vezes memórias do passado, certo? Entre a minha habilidade atual e o meu potencial, existe aqui uma distância que a prática vai me fazer desenvolver, certo? E eu não posso nunca confundir com quem eu sou. Eu não posso nunca confundir com quem eu sou. Então, quando eu separo esses quatro níveis,
fica mais fácil de eu perceber. Puxa, isso aqui é só um resultado. É só um resultado. Eu tenho habilidade já para entregar mais do que isso. Então, o que me atrapalhou foi alguma questão emocional. Vamos lá que a Ângela me ajuda, né? Eu não posso confundir com o meu potencial. Porque senão eu digo assim, eu tô assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, com síndrome da Gabriela, né? E na verdade não. Você tem potencial para muito mais. Mas quando a gente confunde, às vezes a gente desiste e aí a gente para. Ou quando vai para o nível da identidade de quem eu sou. Eu sou uma farsa, como a Ju comentou aqui, né? E essas crenças de que não consegue aprender inglês podem ser mudadas sim. A sensação de não ser boa o suficiente me faz muito mal, causa muito desgaste. E é bem isso, Ju. Desgastes não só para o inglês, mas para muitas outras coisas. Agora, esta sensação, ela está a serviço de algo. E é a parte onde eu trabalho, onde eu te ajudo, tá? Então, como eu ia falando, com relação ao listening, eu vou trazer aqui os segredos, os 15, na verdade não são 15, eu falei que são 15, mas tem 2 ainda de bônus que eu vou trazer. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar de todos eles. Acho que vai dar sim, Mas vão interagindo porque eu adoro as interações. E se lembrou de alguém agora também que se empaca no inglês, manda esse aviãozinho aí. Por quê? Porque se a gente for a cada dia melhorando aí o número de pessoas que estão participando, eu ainda vou fazer uma outra live falando da habilidade de speaking. As dicas para você soltar aí a tua fala, a tua conversação. Mas vamos lá então. Habilidade, segredos no nível técnico, no nível de estratégias e no nível de estados emocionais, né? Dentro dos níveis técnicos, dentro dos segredos que estão no nível técnico. O primeiro deles é as palavras se juntam quando a gente está ouvindo, sabe? E a chave aqui, então eu tô falando de uma coisa técnica, mas eu nunca fico só no técnico, porque eu vou te mostrando assim, o que tá aí dentro quando isso te atrapalha. É porque a gente não aceita, a gente fica reclamando, a gente fica dizendo, puxa, mas eles juntam tudo, eles falam rápido, eles falam do jeito que eles falam. Assim como eu aqui falando português, eu vou falando rápido também, e eu vou emendando as palavras. Eu hoje estava fazendo uma postagem que eu vou colocar no ar em breve, divulgando justamente essa sequência de preparação que eu estou chamando de arrumando as malas para a jornada, onde eu estou divulgando esse conteúdo todo, essa jornada que eu estou fazendo aqui. E eu percebi ali, mesmo na escrita, eu já coloquei ali várias vezes pra. O que é pra? Para a. E aí a gente junta. E mesmo na escrita a gente já está trazendo. E por que a gente fica reclamando? Porque o inglês eles juntam tudo. Então juntam, e juntam sim. Agora, aí vem a segunda parte técnica. Essas junções, eu posso acostumar o meu ouvido também, é o que a gente chama de chunks. São blocos de junções, né? Então, por exemplo, se eu falar para você, se eu falar aqui, all of us are interested in understanding better English. All of us. Quando eu digo all of us, provavelmente, né, talvez você nem saiba o que quer dizer isso. All of us. Todos nós estamos interessados em melhorar o nosso inglês, o nosso listening, né? Então, all of us, all of us. Então, se eu já gravo no meu ouvido que all of us, esse som aqui, quando eu ouvir, eu já vou associar porque isso já está aqui na minha memória. E assim tem vários outros também, que a gente vai pegando e vai armazenando como chunks, como blocos, tá? Então, o outro, each other, um ao outro, né? Por exemplo, nas aulas que eu dou, nos grupos, eu sempre falo, let's break up to talk to each other. Vamos separar aqui, né, em grupos, vamos dividir em grupos para vocês poderem conversar uns com os outros. Each other, talk to each other. Então, talk to each other fica talk to each other, talk to each other, talk to each other. Então, juntou. Se eu acostumo o meu ouvido
com essa frase, com essa junção, pronto. A próxima vez que eu ouvir, eu não vou precisar saber separadinho, tá? Então, dentro dessa coisa de que as palavras se juntam, era a primeira dica técnica, o primeiro segredo técnico, né? O segundo, que elas se juntam em blocos, né? Em chunks. Quer ver um outro exemplo? Se eu disser para você, what are you doing? What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Então, se a gente vê escrito, a gente pensa, what are you doing? Mas mesmo em português a gente não fala assim. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Parece que é uma coisa só. Então você vai se acostumando com esses blocos, e seriados são excelentes para pegar essas junções, sabe? Esses padrões que se repetem, tá? Que mais? Quer ver um outro exemplo ainda dentro desses chunks? E tem inúmeros. Eu pensei só aqui em 3 segundos, né, quando eu estava montando o roteiro, e trouxe alguns, né? Então, what are you doing? Também, muitas vezes a gente fala, what you doing? What you doing? What are you doing? What you doing? What you doing? What you, em vez de what are you? What you doing? Certo? Já vai botando o coraçãozinho aí, sabe? Para o Instagram divulgar para mais pessoas aí. Então, terceira dica, Ananda, que coisa boa, tá no lugar certo. Tem muitas dicas que eu vou dando aqui que você já vai usar hoje à noite, amanhã, né, nos próximos dias, e de agora até lá o dia 16, né, vai ser muitas dicas, tanto nas postagens que eu vou colocando, quanto nessas 4 lives de esquenta que eu tô fazendo, essa ainda é a primeira, quanto nos 8 dias. Aí os 8 dias vai requerer dedicação, porque vai ser 6h45 da manhã, sabe? 6h50, eu não botei 6h45, botei 6h50 para dar uma margem aí de 5 minutos para vocês e para mim. Vai ser desafio para mim também, mas vamos lá, porque vale a pena. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente não mede esforços, né? E é uma das coisas que eu vou ajudando também. Então vamos lá, terceira dica, o inglês não é silábico, que nem o português. O português a gente aprende a ler, aí B com A faz Bá, né? Então quando eu quero falar bala, B-A, Bá, L-A, lá. Então eu já me acostumo a ver uma combinação de uma consoante e uma vogal, isso é uma sílaba. A outra combinação de consoante e vogal, isso é outra sílaba, né? Aí você lê ali WhatsApp, é um que escuto bastante, isso aí. E Rita, esse WhatsApp não é nem do app, o WhatsApp app é do aplicativo que a gente usa, né? WhatsApp, né? No sentido assim, o que tá rolando aí? O que tá aí aqui em cima na superfície? Ou seja, o que tá aqui acontecendo, né? É nesse sentido aí, WhatsApp. E aí a gente pegando. Agora, o listening, eu preciso ter uma memória, um banco de gravações de coisas que eu já ouvi aqui internamente. Isso todos nós temos a capacidade, mas às vezes a gente não está antenado para isso. Ou a gente acha que basta ouvir uma vez para poder pegar, né? Então, quando eu entrar lá nas questões de estratégia, eu vou falar disso também, a necessidade da repetição. Então, a primeira coisa, o inglês não é silábico. E a maioria de nós aprendeu inglês lendo. Aí a gente vê ali, comfortable, por exemplo. I'm not comfortable on this chair. Eu não estou confortável nessa cadeira aqui, né? Comfortable. Aí a gente vê ali, confortable. E aí a gente às vezes ainda diz confortable, para saber como é que se escreve. E aí o que acontece? Na hora de falar, confortable. Não é confortable, comfortable. Então se a gente for pensar, o silábico seria confortable. Seriam 4 sílabas, né? Como é que a gente diz aí? Comfortable. É quase como se fosse 2 sílabas. Então
desconstruir isso de que é silábico. Porque quando eu percebo esses padrões, aí eu consigo ouvir e associar com coisas que eu já ouvi aqui, seguindo esses padrões de desconstruções do silábico, né? Olha só, Paula, que coisa, dá uma dó, porque esse suor, sabe, essas manifestações físicas são sinais de algum bloqueio mesmo, sabe? É o que você imagina que vai acontecer se for conversar ao vivo, sabe? É a vergonha, é o medo de errar, sabe? São essas experiências do passado que te vêm à tona aí. Então, lá no dia 9, do dia 9 ao 16, esse evento dos 8 dias, né? E aí já fica aqui a dica, assim que terminar a live, já me manda um direct dizendo assim, eu vou querer participar do evento dos 8 dias, dos 8 bloqueios, né? Dos bloqueios que a gente vai falar ali é justamente a vergonha e o medo de errar. Para quê? Porque muitas dessas coisas, muitos desses bloqueios, quando eu falar lá nessa sequência, muitos você já vai resolver. Outros talvez sejam um pouquinho mais profundos, precisem de uma dose de hipnose mais caprichada, e aí ao longo depois do Journey to Freedom, aí a gente consegue trabalhar, tá? Mas já fica aí, já marca aí na agenda essas 4 lives de esquenta que eu tô fazendo e o evento ali de 8 dias, tá bom? Hoje ainda eu já coloco no ar a postagem com esse cronograma todo. Então, o que mais ali? Então, eu falei aqui que o inglês não é silábico. O inglês não é silábico, então já fica com isso daí na mente. E a outra coisa é, as vogais têm diversos sons. No português, para a gente dar um som diferente para uma vogal, é quando vem antes de um N, é quando vem um acento. O inglês não tem acento. Então, como é que eu sei? Vai acostumando. E ouvindo, acostumando, parando de reclamar, porque quanto mais a gente reclama, o nosso foco está em isso daqui é difícil, isso daqui é ruim. E tudo que eu disser, a minha mente vai acreditar. E ela vai buscar que aquilo se mantenha a realidade, tá? Então, as vogais têm diversos sons. Então, por exemplo, se eu pegar bat, né? Bat pode ser o morcego, pode ser o bastão, né? O bastão de beisebol, né? B-A-T. Tá, então o som do A é bat, né? Aí a gente vai lá e diz bat. You wanna bet? Você quer apostar? Aí já é escrito diferente. B é T. Então tem coisas que têm o mesmo som e que se escreve de formas diferentes. Como é que eu vou saber se é um ou se é o outro? Pelo contexto, pelo ouvir. Por pegar cada uma dessas palavras dentro de um contexto, associar os sons que eu estou ouvindo ali com o que está escrito. Então eu preciso também fazer essas associações. Por quê? Porque na hora que eu vou ler, eu vou associar também, né, para eu poder falar, certo? Então, aí por que é BAT, né? Esse A tem som de bat. Mas aí eu boto make, que é o fazer, e aí esse A tem som de A. Então, eu vou acostumando que é assim que funciona. Eu vou prestando atenção nessas diferenças, eu vou criando aqui na minha mente esses padrões aí. E aí eu vou trabalhando, né? Se quem tiver comigo depois ali no Journey to Freedom, a gente vai trabalhando esses padrões também para você ir acostumando, certo? Quinta dica das dicas técnicas. Eu falei que tinha dicas técnicas, tinha questões de estratégias e tinha questões emocionais, né? Então, o último segredo dos 5 que eu trouxe aqui, dos técnicos. Vocabulário é contexto. Vocabulário é contexto. Então, eu não posso associar uma palavra escrita a um contexto só. Assim como no português também, né? Rita, que bom que você está aí. Assim como no português também. A palavra carteira, por exemplo. Carteira pode ser a carteira de dinheiro, pode ser a carteira profissional, a carteira de identidade, pode ser a carteira, a mesa onde eu estou sentado, né? Pode ser muitas coisas, é a mesma palavra. Então, da mesma forma, o inglês. Como é que eu vou saber?
Voltou. Estão me vendo e me ouvindo bem? Se não, agora sim. Estão me vendo e me ouvindo? Então, a última das 5 dicas, dos 5 segredos técnicos, né? Eu estava falando da questão do vocabulário, é contexto. Então, eu posso dizer, I like ice cream, né? Eu gosto de sorvete. Agora, eu posso dizer assim, practicing English is like an ice cream. Praticar inglês é como um sorvete. Então, esse like está no sentido do como, certo? Então, à medida que eu vou percebendo isso, vou aceitando, eu vou trabalhando cada uma dessas palavras, eu vou acostumando na hora que eu estou ouvindo, para perceber ali aquele sentido, e eu vou associando com o que eu já tenho no meu banco de dados mental aqui, de todas as experiências que eu já vivenciei com relação ao inglês. Agora tem um detalhe importante, que se são experiências prazerosas, aí já vai um spoiler ali das 5 dicas que eu vou dar lá quando eu falar das questões emocionais. Se for algo ruim, eu não vou memorizar. E numa das lives de esquenta, eu vou falar justamente sobre a questão da memória. E isso vai voltar lá, tá? Então, o vocabulário é contexto. E de novo, se eu fico brigando com isso, se eu fico reclamando disso, eu não estou aceitando isso. E aí a minha mente não vai trazer para dentro. Porque tudo que eu rejeito fica do lado de fora. Se eu quero trazer algo aqui para dentro, eu preciso aceitar. Eu preciso me abrir para isso. E a aceitação é o primeiro passo para eu me abrir para algo entrar aqui dentro da minha mente. Certo? Fez sentido essas 5 dicas até aqui? Esses 5 segredos com relação ao listening? Os 5 segredos técnicos? Porque aí a gente agora vai passar para uma nova sequência de 5, que são os segredos de estratégia. Os segredos de estratégia. Eu não estou conseguindo ver nenhum comentário aí de vocês. Deixa eu aproveitar e servir uma água aqui. Na correria eu estava falando ali que eu fui tomar um banho, então calor danado, nem passei maquiagem, batom, nada disso. Só deu para botar um brinco e olha lá. E nem servi água. Obrigada, Magali. Sinal de que tá funcionando aí. Magali, alguma dessas coisas que eu falei até agora é novidade? Ou são coisas que a gente tem trabalhado aí nos nossos programas? Rita também me responde. Eu tava precisando de uma água. Então vamos lá. Entrando então nos 5 segredos com relação a estratégias para melhorar o listening. O primeiro deles é repetição, certo? Repetição, eu preciso ouvir a mesma coisa, temos trabalhado, é isso daí. Eu preciso ouvir a mesma coisa algumas vezes. Por quê? Porque a memória se dá por repetição. Lógico que a memória também se dá por estado emocional, sabe? Se eu te perguntar aí de uma conquista que você teve, provavelmente teve uma emoção fantástica. Você lembra daquela experiência com riqueza de detalhes. Por quê? Porque teve um impacto emocional positivo. Lógico que as memórias com impacto emocional negativo também ficam registradas, mas às vezes tem uma camada de proteção que nos diz assim, eu não quero lembrar disso, porque lembrar disso é sofrer tudo de novo. Então a gente aprende por repetição e por impacto emocional. Então repetir conteúdos é bom por isso, porque você está botando de novo lá na tua memória, você está reforçando, você está trazendo para a memória de mais curto prazo. Mas deu para ver, Rita, quando você falou ali trabalhamos, deu para ver. A gente está trazendo para a memória de curto prazo. Então, repetir, né? Repetir o mesmo conteúdo. Agora, em termos de estratégia, tem um outro repetir também que é importante. Então, é quase como se você repetir, eu vou repetir 2 vezes, né? Este segundo repetir é o repetir enquanto você está ouvindo. Eu me acostumei, por exemplo, eu trabalhei vários anos numa escola de programação neurolinguística e a forma como eu me preparava para dar uma aula de PNL parecida
com o meu mestre, que era o meu sócio, era ouvindo, assistindo às aulas, e eu repetia mentalmente o que ele estava dizendo ali. Porque era como se eu estivesse gravando novamente aqui na minha mente aquilo que estava sendo dito, certo? Em se tratando de inglês, isso ajuda também para eu pegar estruturas gramaticais, porque eu estou repetindo, e é muito comum quando a pessoa está falando depois na conversação, ela dizer assim, isso aqui não está soando bem. Quando eu digo isso não está soando bem, é porque eu comparei o que saiu com as memórias que eu tenho aqui. Não é assim, sabe? Não é assim que se fala, não é essa estrutura. Então, quando eu repito, eu estou trazendo, eu estou armazenando internamente essas estruturas ali. Eu estou armazenando pronúncia. Então, tudo isso é importante. Então, eu estou praticando a pronúncia, né? Então, tudo isso é importante. Né? A repetição. Tranquilo até aqui? Então, já falei de 2 estratégias. Lembrou repetição? Repetição o quê? De ver o mesmo conteúdo mais de uma vez e de ver, repetir enquanto está ouvindo, vai repetindo para você mentalmente. Ou até em voz alta. Se for em voz alta, melhor ainda. A terceira dica, o terceiro segredo de estratégia é a associação entre o som e a escrita. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, tá, mas eu devo ouvir sem legenda? Porque eu quero ouvir sem legenda. E aí a pessoa já dá aquele salto ali, não, eu não entendo nada de inglês, estou começando agora e eu já quero ouvir sem legenda. Vamos aos poucos. Quando você era criança ali, você ouvia um monte de coisa que você não entendia em português. E levou o quê? Levou um tempo ali, né? Em muitos casos, 1 ano. Tem crianças que às vezes levam até 3 anos para começar a falar de fato, né? Então leva um tempo para a gente entender o que a gente está ouvindo, né? A gente, quando aprende agora já adulto, a gente já pode se basear no que a gente lendo, escrito, a gente consegue. Então eu posso usar a legenda em inglês, desde que eu faça a associação entre o que eu estou ouvindo. Porque se o meu foco, quando eu estou lendo a legenda, está em traduzir, eu estou demorando muito tempo. Aí eu não presto atenção no que eu estou ouvindo. Então, o foco, quando eu estou com a legenda ali, em fazer esta associação entre o som e a escrita. E aí eu vou contar uma história engraçada aqui para vocês. Quem é meu aluno já ouviu essa história aqui, né? Quem assiste as minhas lives talvez já tenha escutado essa história também. Mas cada vez vem de um jeito diferente. Eu estudei na cultura inglesa no Rio de Janeiro e estudei quase 7 anos de cultura inglesa, 6 anos e meio. Na época até eu não fiz o último semestre, né? Porque eu dizia assim, eu não vou dar aula de inglês. Não preciso deste último semestre de preparação. Ó, naquela época eu não sabia que eu ia dar aula de inglês. Mas hoje o que eu faço vai muito além de ensinar inglês. Desbloquear mesmo. E te ajudar a você perceber essas estratégias que estão aqui em jogo, estratégias mentais, estratégias internas, né, que possam estar te bloqueando. Então, eu dizia que eu fiz cultura inglesa e eu morei na Califórnia 7 anos e meio. E assim que eu cheguei lá, eu já tinha viajado algumas vezes, né? Assim que eu cheguei lá, já tinha feito cursos em inglês até antes disso. Assim que eu cheguei lá, eu me lembro de ligar a TV e de não entender nada do que eles estavam dizendo. Principalmente no noticiário, falam super rápido. E aí eu disse assim, não é possível que eu estudei tanto tempo e agora eu não vou entender o que está sendo dito. Eu me recusei a aceitar aquele resultado. Lembra que eu falei ali do resultado, do meu nível de habilidade, né? Do meu potencial e de quem eu sou? Você, que bom que você está aí. Lembra que eu falei ali dos 4? Então, eu me recusei a aceitar aquele resultado. Aquele resultado estava aquém do meu nível de habilidade.
Imagina, 6 anos e meio de cultura inglesa. Eu falei assim, não, tem que ter um jeito. E aí já tinha na época, isso foi lá em 1993. 93 foi quando eu cheguei lá na Califórnia. Aí eu botei ali, eles chamavam de closed caption, né, que é para quem tem dificuldade auditiva, né, aparecia ali a legenda. Eu falei, então, blá, 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 é o what you're doing, what you're doing, what you're doing, what are you doing. Que interessante, né? E aí a gente vai aprendendo a fazer essas associações. E o mais legal disso foi que levou ali, eu acho que uns 5 minutos, se tanto, para eu começar, para minha mente virar essa chave e perceber como é que eram esses padrões. Mas por quê? Porque eu estava prestando atenção no que eu estava ouvindo e o meu foco estava em associar o som à escrita. O som à escrita, certo? Então, a gente vai fazendo isso, obviamente, por etapas. A gente vai fazendo por etapas e vai construindo isso. Mas o meu foco tem que estar... Aí já vai a próxima dica. Foca no que você sabe. Foca no que você já consegue ouvir, sabe? E mais, aí a quinta dica aqui da questão de estratégia. Celebra o que você conseguiu, porque é fruto de todas as repetições que você já fez antes, sabe? Se você não tivesse feito outras repetições antes daquela palavra, daquelas expressões, talvez você não tivesse conseguido ouvir. Celebra cada etapa que você dá do processo. Então estão aí as 5 dicas, os 5 segredos com relação à estratégia para melhorar o listening, certo? Tá fazendo sentido até aqui? Vão me sinalizando aí. Então é celebrar o que sabe. É quase como se fosse assim, quando eu celebro, o meu estado emocional, aí o celebrar já faz um gancho também com as dicas de estados emocionais, né? Com os segredos com relação aos estados emocionais. Quando eu celebro, eu estou dizendo para o meu sistema, isso aqui é legal. E aí ele vai dizer assim, vamos produzir mais disso? Então, ao invés de eu ficar com foco no que eu não sei e de me sentir mal pelo que eu não sei, eu vou focar cada vez mais no que eu sei. E aí eu vou querer buscar, lembrar cada vez mais. Eu estou dando comandos para minha memória, grava isso daí, sabe? Por quê? Porque a patroa fica feliz quando ela consegue. Então eu estou dando comandos inconscientes também, que estão me ajudando a focar na área certa. Certo? No Journey to Freedom, o programa que vai começar lá no dia 19, a gente vai trabalhar 12 habilidades. As 12 habilidades para você, de fato, fluir, né? Então, além de trabalhar ali os bloqueios, né? Eu vou apresentar os bloqueios no evento de 8 dias que vai começar ali no dia 9, né? No dia 16 ali ao final desse evento de 8 dias, eu abri as inscrições para o Journey to Freedom, né? Então, além da gente trabalhar os bloqueios e resolvendo cada um deles, a gente vai desenvolvendo habilidades também. Leandro, também que bom que você está aí. Lá no Journey to Freedom, a gente vai desenvolver cada uma dessas 12 habilidades. E uma delas é foco no processo. Quando eu foco no processo que eu estou usando aqui, a outra é a questão da frustração, aprender a lidar com as frustrações. Quando eu consigo perceber e além das frustrações, aí sim eu vou focar nas estratégias que eu preciso para chegar onde eu quero chegar. Se eu não estou conseguindo, como é que eu estou fazendo para não conseguir? E o meu foco está na frustração de não conseguir, ou o meu foco está em formas diferentes de conseguir? Por quê? Pela programação neurolinguística a gente sabe que se eu repetir as coisas do mesmo jeito, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então, se eu quero um resultado diferente, eu vou fazer de uma forma diferente. Então, foco no processo me ajuda a perceber como é que eu vou fazer diferente. Qual foi o processo que me fez ter este nível de resultado? Então, como é que eu vou fazer diferente? Que estratégia diferente eu vou usar? Então,
celebrando, quando a gente celebra o que a gente já sabe, a gente está dando comandos para nossa mente. É bom lembrar, é bom confiar na memória. Eu posso confiar na minha memória. O processo está funcionando. O que está funcionando eu preciso celebrar, certo? Então vamos lá para as habilidades, para os segredos emocionais, os 5 segredos emocionais. Eu ainda tenho dois bônus aqui, 2 segredos bônus aqui que eu vou trazer. Presença, estado de presença. Se eu vou fazer uma prática de listening, porque eu tenho um tema para fazer, sabe? Porque é tema de casa, ou porque eu tenho a obrigação, porque eu deveria fazer, mas eu tô cansada, minha mente está pensando lá em outras coisas, eu não vou entender direito o que está sendo dito, sabe? Se eu tô dizendo para mim, ai meu Deus, eu não vou entender nada, sabe? Não, é presença, estado de presença. Eu tô aqui com todos os meus canais abertos, eu tô interessada em ouvir, entender tudo que eu puder aqui, sabe? Mal comparando, é quase como se fosse início de relacionamento. Início de relacionamento. Qual é o teu grau de tolerância para as coisas que você não sabe ainda sobre a outra pessoa? É um grau de curiosidade, de tolerância altíssimo. E a mesma coisa, querer estabelecer esta conexão com o inglês. E aí isso te traz presença. Então a presença, para eu trazer presença, muitas vezes eu preciso ver um propósito naquela atividade. E não só ver um propósito, não, eu estou fazendo essa prática de listening, por quê? Porque eu quero passar na próxima entrevista de emprego, porque eu quero, quando eu fizer aquela viagem, conversar com todo mundo. Eu fui com 15 anos de idade, eu não tinha feito ainda todos os anos de cultura inglesa, e eu fui para Disney. Enquanto a gurizada ali, né, imagina, 15 anos de excursão, né, ainda por cima, a gurizada estava ali zoando, brincando uns com os outros e tal, estava eu ali puxando papo com o pessoal da República Dominicana, com os pais do gurizinho ali, todo bonitinho, que estava todo mundo tirando foto com ele. Eu fui parar para conversar com os pais, né? Então, enquanto a gurizada tá ali só de oba-oba, eu estava ali me distraindo também, com foco em que eu quero ter mais experiência possível, maior número de experiências possível com relação ao inglês. Por quê? Porque é assim que a gente, quanto mais exposição, mais absorção. Então, presença. E presença vem de propósito. Eu saber o porquê que eu quero estudar o inglês. Por que eu estou fazendo esta prática aqui específica? Por que eu preciso repetir esse mesmo vídeo, essa mesma música várias vezes? Por quê? Porque eu estou botando registros ali na minha memória. Agora, se tiver desconfortável, tá na hora de parar também, certo? Então, das dicas emocionais, presença, estado de presença, e ter um propósito e lembrar na hora do que você está praticando qual é o propósito, por que você está ali, vai te ajudar a ter cada vez mais presença. E fazer combinações também. Uma das combinações eu vou deixar, por enquanto, eu vou abrir aqui uma janela de 10 minutos, que é esse vídeo. Mas talvez eu queira repetir, então vai ser 20 minutos, que seja, né? Ou então é um vídeo de 2 minutos, mas eu vou abrir 10 minutos para poder trabalhar ele, processar ali. Nestes 10 minutos, a minha atenção está plena aqui. Se vier pensamentos de outras coisas, deixa para lá. Então, praticar este estado de presença, a mente talvez desvie, mas aí eu não vou ficar reclamando que eu não entendi. Eu não consegui compreender aquilo que foi dito porque eu não estava 100% plena aqui. A minha mente estava distraída com outras coisas. Eu tenho uma grande amiga minha que a gente assistia vídeos do Tony Robbins, Milene Vargas, amigaça, uma pessoa maravilhosa. Tá começando amanhã o evento dela. Bem a questão de autoestima, né? Desenvolver a autoestima. Depois, se vocês quiserem, se não acharem nas pessoas que eu sigo, Milene Vargas, me mandam um direct que eu mando ali a informação. E ela dá formações em programação neurolinguística também.
E eu e a Mia, a gente assistia muitos vídeos do Tony Robbins para poder pegar ali muito conteúdo bacana que ele trazia e para modelar ele, né? E ela dizia às vezes, nossa, o que ele falou? E aí eu, em vez de eu só dizer para ela o que ele tinha dito, eu devolvi a pergunta, eu disse assim, o quão presente você estava agora, neste exato momento? Ou a tua mente estava distraída com outras coisas? Estava distraída com outras coisas. Pronto, existe uma explicação para o resultado que eu tive não estar no nível da minha habilidade, certo? Então é este tipo de trabalho que ele é fundamental para vir trazendo leveza para esse processo, tá? Então, presença e propósito, dentro dos segredos emocionais, né? Presença e propósito. O terceiro estado emocional que ajuda é a curiosidade. E aí a curiosidade de, como assim? Né? O exemplo ali que eu dei, like não é gostar? Como é que é she is like ice cream? Ela gosta de sorvete? A primeira coisa, curiosidade, tá, mas isso aqui é diferente. Como é que é? Então, ao invés de eu ficar reclamando, mas não faz sentido. Não, eu tenho essa curiosidade, como é que é? E mais, a curiosidade assim, como é que eu vou gravar isso? Como é que eu vou usar isso para me ajudar a lembrar? Depois, lá quando a gente falar da questão de memorização, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Mas essa curiosidade, o quarto, né? O quarto, dentro desses segredos emocionais, o quarto deles é a empolgação. A empolgação. Quanto mais eu me empolgar com este processo, quanto mais eu me empolgar com as minhas conquistas, sabe? Quanto mais eu me empolgar com aquele conteúdo que eu tô recebendo ali, mais eu tô criando memórias positivas que me ajudam também na memorização. É quase como se eu desenvolvesse uma relação com aqueles personagens de um seriado que eu estou assistindo, por exemplo. Eu me lembro de assistir Maria Madalena, em espanhol, né? O meu espanhol é baixíssimo, né? E num determinado momento eu falei assim, eu vou dar um enfoque pro espanhol. Eu nunca estudei formalmente o espanhol. E aí fui pegando o Duolingo e assistindo esse seriado. E eu me lembro ali de eu perceber aqueles personagens ali, Jesus, por exemplo, a própria Maria Madalena, e parecia que eram personagens que eu conhecia. Então, quando eu tenho essa curiosidade, quando eu tenho essa empolgação com a pessoa que está do outro lado, com quem está falando o que está falando, mais aberta eu estou para ouvir o que está sendo dito, para entender o que está sendo dito. Porque mais importante do que eu entender as palavras que estão sendo ditas, é eu entender o sentido, a mensagem que está sendo passada ali, certo? Que mais? Prazer. Aí você pode me dizer que empolgação e prazer são parecidos? É quase como se fosse assim, a empolgação é um nível máximo de prazer. Mas um nível mínimo de prazer eu tenho que ter. Prazer de estar recebendo aquele conteúdo. Se eu não estou tendo prazer no processo, está na hora de eu mudar o processo. Se eu não estou tendo prazer com aquele tipo de conteúdo, está na hora de mudar o tipo de conteúdo. Então, esses são os 5 segredos emocionais, associados aos estados emocionais, tá? Então, presença, propósito, curiosidade, empolgação e prazer. E aí agora então é que vem as dicas extras, né? Os segredos extras que eu falei que me dei conta montando isso daqui. Então, eu menti para vocês. Eu disse que eu ia compartilhar 15, mas eu não vou compartilhar 15, eu vou compartilhar 17. Então, olha o interessante. Se cada vez que eu mentir, eu me sentir mal, então agora eu não posso revelar os outros 2 segredos. A não ser que eu diga, eu me sinto mal quando eu minto, certo? Se eu tô causando mal a alguém, aí eu me sinto mal quando eu minto. E eu me sinto mal porque
porque eu tenho um compromisso muito grande com a verdade. Então agora, tá, então eu não menti. Eu posso chamar de outra coisa? Posso chamar de expansão. Eu vou over-deliver, eu vou entregar mais do que eu prometi, né? Então vão aí os 2 segredos extras, Conteúdo que seja gostoso, sabe? Se você gosta de música, vai pra música. Se você gosta de vídeos, vai assistir vídeos. Se você gosta de séries, vai assistir as séries. E não aquela série que tá todo mundo querendo assistir, que não tem nada a ver contigo. Casa de Papel. Todo mundo falou um monte do Casa de Papel. Eu tô querendo desenvolver o meu espanhol, seria excelente, mas aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de série, não é das que eu mais gosto. Já uma Maria Madalena, nossa, eu devorei a série. E quantas palavras, depois quando eu fui fazer minha viagem à Argentina, para fazer a formação em transgenerativo com o Stephen Gilligan, muito do que eu vi no seriado veio automaticamente, muitas palavras. Eu queria dizer o distante, lejos. De onde que veio aquilo? Dos seriados ali, foi entrando, sabe? Por tabela, foi entrando por tabela. Música, a Magali sabe bem, né? E mais, variedade. Porque se a gente ficar somente na mesma coisa, no mesmo tipo, preso a um modelo só, a nossa mente enjoa. A gente precisa de variedade. Lógico que as pessoas, tem gente que precisa de mais variedade do que outros, mas deixa um espaço aí, será que está sendo variado aqui, né? Tem uma das habilidades lá do Journey to Freedom, e aí as gurias que já são minhas alunas já conhecem, porque a gente já falou de trás para frente, de frente para trás nessas 2 habilidades, né? É a diversão, tem que ser divertido, mas a outra habilidade também é a autorresponsabilidade. É minha responsabilidade trazer esta diversão, minha enquanto aluno. Lógico que é minha também enquanto mentora deste programa, né? De te ajudar a você ir buscando essa diversão e se responsabilizando pelo teu próprio processo, tá? Então, os 2 segredos aí de bônus que eu estava comentando. Então, foram 17 segredos, e fora muitas outras coisas que eu poderia ter empacotado como muitos mais segredos ainda, né? Quero saber de vocês, assim, valeu a pena? A gente está passando aí um pouquinho já eu comecei um pouquinho atrasada, mas a gente já está passando aqui do tempo, da 1 hora, né? E eu quero saber de vocês, valeu a pena estar aqui, né? E quero a ajuda de vocês também. Ajuda é uma troca, né? Não que eu esteja cobrando, eu estou oferecendo mais coisas ainda. Então a primeira delas se você ainda não está no canal lá do Telegram, assim que terminar a live, vai lá, entra vê o link, pega o link na minha bio e se inscreve lá no canal. Por quê? Porque eu vou colocar este mapa mental lá, tá? Para você ter essas dicas aí com você. Segundo, se você quer participar, sempre vale super a pena. E para mim vale a pena por ter pessoas empolgadas como você, Magali. Leandro também está sempre seguindo, sempre acompanhando aí os stories. Só faz sentido eu estar abrindo esse espaço, né? Quando tem gente do outro lado interessada, né? Interessada e curiosa, né? Então vamos lá, segunda coisa, se você já sabe que você quer participar, sabe, dessa jornada de 8 dias do desbloqueio, ou que você acha que quer participar do Journey to Freedom, que vai ser a jornada mesmo, vão ser 15 semanas direto, de muito conteúdo, workshops, atendimentos e conteúdo diário e muita coisa bacana nessa jornada de 15 semanas. Se você já desconfia que vai querer participar ou já sabe que vai querer participar, me manda ali um DM, uma mensagem, né, dizendo eu vou querer, né? E aí me diz ali o que você vai querer. Terceiro, né, envia para outras pessoas. Eu não vou divulgar a live assim que terminar. Eu vou salvar ela e depois eu vou subir. Não, eu vou ter que salvar ela em seguida mesmo. Manda, eu vou hoje ainda colocar lá essa programação toda. Ah, que delícia, Rita, que coisa boa. Obrigada.
Eu vou colocar ali toda a programação, né? A gente tá arrumando as malas para a jornada, né? Toda essa programação das 4 lives e mais os 8 dias, quais são esses bloqueios, esses 8 bloqueios que a gente vai trabalhar ao longo dos 8 dias lá, e quando é que vão abrir as inscrições para a jornada, né? Para o Journey to Freedom. Então, envia essa live para 5 pessoas, envia depois as divulgações de cada uma das lives também para 5 pessoas, este vídeo, sabe? Por quê? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Marca na tua agenda, já marca na tua agenda. Então eu vou repetir aqui, né? Hoje a gente está começando, né? A primeira das quatro lives de esquenta. Na sexta-feira vai ser ao meio-dia. No domingo vai ser às 16 horas e depois ali na segunda-feira vai ser às 7 horas da manhã, certo? E já marca aí na tua agenda do dias 9 ao dia 16, já marca aí na tua agenda às 6h50 da manhã, vão ser os 8 dias aí dessa jornada onde eu vou trabalhar os 8 bloqueios. Vou passar por cada um desses 8 bloqueios que eu venho percebendo que são os bloqueios mais comuns, e muito do que a gente fala quando fala de cada um desses 8 bloqueios já ajuda a desbloquear, certo? Então agradeço muito, e lembrando que se a gente conseguir, a gente chegou aqui ao máximo acho que de 7 pessoas hoje, na média, né? Se a gente conseguir ao longo de cada uma das lives subir esse número médio de pessoas, eu vou liberar uma 5ª live aí de conteúdo, onde eu vou dar dicas, eu vou compartilhar segredos para refinar a fala, certo? Segredos para refinar a fala. Mas aí para isso eu preciso que vocês coloquem na agenda, estejam comigo, me ajudem a divulgar para a gente poder ir crescendo aí esse número de pessoas, certo? Era isso que eu tinha para cá. Valeu, Leandro, que coisa boa. É isso que eu tinha para trazer. Agradeço muito pela tua presença e nos vemos. Legal. É uma troca, né? Uma troca, Leandro. Vocês vendo valor nisso, me ajudando a divulgar, eu trago aqui cada vez mais coisas. Por quê? Porque nem todo mundo tem condições, tem tempo, ou tem dinheiro, ou tem permissão para participar de um programa em grupo. Então, por que não já trazer o máximo que eu puder aqui, né, de forma gratuita? Vocês se desenvolvendo já está valendo muito, tá bom? Muito obrigada. A próxima live, então, vai ser agora na sexta-feira. Na sexta-feira vai ser ao meio-dia. E na live de sexta-feira é como confiar aí na tua memória, né? As dicas aí para você ter uma super memória, tá bom? Um beijo grande e muito, muito, muito obrigada. Nos vemos muito em breve. Fui!